Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o tema mentalidade de abundância. Vou compartilhar com vocês o que é ter uma mentalidade abundante e 4 dicas de como alcançar essa mentalidade abundante. Eu vou compartilhar com vocês com base na experiência que eu mesma tive, tá? Durante muito tempo, eu sempre fui a pessoa que associou a abundância diretamente a dinheiro. E eu acho que a maioria das pessoas pensa dessa forma, que a abundância é ter dinheiro. Mas, na verdade, ter abundância é ter tudo o que você precisa, quando você precisa e até mais do que você precisa. Não somente dinheiro ou coisas, mas família, amor, afetividade, emoções, tudo que está relacionado à nossa vida, não somente bens materiais, mas tudo aquilo que nós de fato precisamos. Saúde, por exemplo. Ter uma saúde abundante é muito importante, né? E eu creio que todo ser humano acredita em algo maior. Tem pessoas que acreditam no universo, tem gente que fala sobre energia. E eu acredito que tudo isso, para mim, é Deus, porque eu sou cristã, então eu acredito que é Deus se movimentando, tá? E aqui eu respeito todas as formas de pensar, mas eu quero compartilhar daquilo que eu tenho experienciado, aquilo que eu tenho entendido para minha vida, tá? Então eu acredito no Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus vivo que criou todas as coisas e que Ele está no comando de tudo. E como eu tenho falado para vocês, é muito comum associar a abundância com dinheiro. E é fato de que quando a gente está passando por um momento de escassez de dinheiro, é muito difícil ter uma mentalidade abundante nas outras áreas também, porque afeta diretamente. E por que a abundância não está somente relacionada a dinheiro? Você já ouviu aquela frase que tem tanto dinheiro que é tudo que tem, não tem mais nada? Ou uma pessoa que tem muito dinheiro, mas é muito mesquinha e vive miseravelmente. Tem muita gente assim. Ou às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas está numa condição de saúde física que o dinheiro não vai mais conseguir solucionar aquele problema. Então, uma vida abundante é uma vida abundante completa em todas as áreas da nossa vida. É fato e é verdade que todos nós passamos e vamos passar por momentos e circunstâncias difíceis. Eu acho que faz parte da nossa vida aqui na Terra, passar por momentos de dificuldade, de tristeza. Talvez você esteja no momento que você perdeu alguém que você ama muito, ou essa pessoa foi embora, ou talvez você perdeu o emprego, ou esteja passando por um momento de escassez financeira muito grande. E são momentos, de fato, que trazem muita angústia e aflição. Mas se a gente quer buscar ter uma vida abundante, essa vida abundante que eu tenho comentado com vocês, que é aquela em que não sentimos falta de nada, ou que sabemos que vamos ter tudo o que precisamos na hora que precisamos, a gente precisa treinar a nossa mente para isso, tá? Tudo começa aqui na nossa mente. E eu creio que uma vida abundante, ela começa com generosidade. A generosidade, ela atrai a abundância na nossa vida. E mais uma vez, generosidade não somente ligada em dinheiro. Não quer dizer que você tem que ficar dando dinheiro para todo mundo que aparecer pedindo dinheiro para você, ou emprestando para aquele parente, aquele amigo que tu sabe que não vai pagar, que tem uma vida totalmente desregrada. Não é isso. Generosidade está ligada em quando a gente oferece algo para alguém, ou a gente deixa de ter algo para nós para poder compartilhar com alguém. Por exemplo, você já viu
em cenas de filme acontece muito, né? Um morador de rua que recebe lá uma doação de alimento ou uma marmita e vai lá e compartilha com outro morador de rua, ou um morador de rua que compartilha com o seu cachorrinho o alimento que recebeu, mesmo tendo pouco e não sabendo se amanhã vai ter, compartilhando com o outro. Isso é generosidade. É generosidade quando, por exemplo, você ensina um amigo do colégio sobre uma matéria em que ele está tendo dificuldade e você tem facilidade. Quando você ensina algo para alguém sobre um assunto que você tem muita facilidade, você está sendo generoso. Você está sendo generoso se você é um grande empresário e tem colaboradores na sua empresa, você está oferecendo emprego e você paga salários justos para os seus funcionários. Isso também é generosidade. Então, para mim, a generosidade é um ponto muito importante para conseguir alcançar a abundância. Esse seria o primeiro ponto. A segunda coisa além da generosidade é ser grato por aquilo que já temos. Eu já falei isso em outro vídeo aqui. Mesmo que você tenha pouco, seja grato por aquilo que você tem. Agradeça por aquilo que você já tem, acreditando que vai ter mais no futuro. Se você está usando só roupas usadas, roupas ganhadas, seja grato por essas roupas que você ganhou. Lave, deixe limpinho, cheirosinho, bem passadinho. Cuide bem daquilo que você tem. A segunda coisa, a primeira coisa é generosidade, a segunda coisa é pratique a gratidão, seja grato, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem falado, mas é porque de fato funciona e temos que ser 100% sinceros e íntegros ao sermos gratos, tá? A terceira coisa é plante intencionalmente. Podemos querer muitas coisas boas. Podemos querer ter uma vida abundante, com saúde, uma família feliz, muitos dinheirinhos, mas de fato, a gente só vai colher aquilo que plantar. A gente pode querer, mas se a gente não plantar, a gente não vai colher. Vamos a exemplos práticos novamente, tá? Se a sua vontade, por exemplo, é mudar de emprego, conseguir um emprego melhor, com um salário melhor ou uma carga horária diferente que vai facilitar a sua vida, comece fazendo um bom currículo e procurando vagas de emprego com aquilo que você tem interesse. Se você precisa fazer algum curso, uma outra faculdade, procure se matricular no curso que você deseja fazer. Ah, Rúbia, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu faço? Tudo que você puder estudar gratuitamente na internet, estude gratuitamente. Procure informações sobre os cursos que você deseja fazer. De repente você pode conseguir uma bolsa, um financiamento estudantil e coloque o seu sonho em prática. Se o seu sonho é formar uma família e você é uma mulher solteira, comece a frequentar lugares onde você acredita que vai encontrar pessoas com os mesmos valores e princípios que você. Se arrume, esteja bem vestida, cabelo bem lavado. Faça a sua parte. O plantar nada mais é do que fazer a nossa parte. Quem dá o crescimento é Deus, é o universo, é a vida. Mas a nossa parte é plantar. É certo que se a gente não plantar, nós não vamos colher, né? E além disso, antes de ser abundante fora, a gente precisa ser abundante dentro. O que é isso? Como que você é abundante dentro? É o autocuidado, é a gente olhar para dentro de nós, organizar os nossos pensamentos, pensar aonde eu estou e para onde eu quero ir. Muitas vezes a gente não sai de um ciclo de vida ou de uma situação ruim
simplesmente pelo fato de não aceitar que estamos naquela situação. Quando a gente aceita e encara a realidade, fica mais fácil sair daquela situação. Então, pense sobre a sua vida como ela é hoje. Qual é a realidade onde você se encontra? Saia do modo negação e monte um plano para sair dessa situação que você não quer mais viver, por exemplo. Ou se você quer manter, se é algo saudável, se é algo bom, o que você pode fazer para fazer a manutenção da sua vida no estado que ela se encontra? Então, passe mais tempo com você mesmo, se conheça, comece a pensar quais são os meus sonhos, o que eu desejo para a minha vida. Esquece tudo aquilo que sempre foi falado para você, as influências que você teve e pensa, poxa, o que eu quero para a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? E comece a planejar e a plantar para que os seus sonhos se realizem no futuro. E as coisas ao seu redor, elas vão começar a colaborar para que o teu sonho se torne realidade, para que a tua vida seja abundante da forma como você deseja, tá? E a conclusão que eu tiro sobre tudo isso é que as nossas decisões diárias, as pequenas decisões, elas vão nos levar para mais perto de uma vida abundante ou vão nos afastar dessa vida abundante. Então, preste atenção no seu dia a dia, quais decisões você está tomando e comece a ser intencional nas suas decisões para ter uma vida mais abundante. E eu gostaria também de deixar um versículo sobre isso, que se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: acima de tudo, de todas as coisas, ordem número 1, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. E aqui o coração, que se refere ao provérbio, é a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nós acreditamos. Então, tudo que está aqui dentro, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, depende toda a nossa vida. Então, se eu estou tendo pensamentos de escassez, de falta, pensamentos ruins, é isso que eu vou ter para o resto da minha vida. Então, se eu estou nessa situação hoje, mas eu não quero mais isso para minha vida, eu preciso pensar e determinar coisas boas. E agora eu vou finalizar mesmo aqui com vocês compartilhando uma experiência que eu tive, tá? Passei por um momento de escassez financeira, nós passamos, a minha família passou, levou mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio. Nós não tivemos falta de nada, não nos faltou nada, mas foram tempos assim de muita escassez, de não saber se a gente teria, né, tudo que nós iríamos precisar naquele mês. E era muito recorrente eu abrir a minha geladeira e ter pouquíssimas coisas, ela tá quase toda vazia. E eu lembro que teve um dia que eu olhei para ela e eu orei a Deus e eu determinei. Eu abençoei ela, eu disse que a partir daquele momento ela sempre ficaria cheia, que nunca iria nos faltar nada. E coincidentemente ou não, talvez você vá pensar assim, Rubia, foi coincidência. Logo depois disso a vida de vocês começou a fluir, as coisas começaram a andar, começou a melhorar. E é por isso que aconteceu. Mas esse fato, ele foi o divisor de águas para, de fato, a partir daquele momento, a minha geladeira sempre está cheia, nós temos mais do que nós precisamos. Então, eu acredito que foi a minha fé, você pode dizer que foi o universo, ou a lei da atração, ou a mentalidade positiva, a mentalidade de abundância.
Eu só sei uma coisa: a partir daquele momento, a abundância começou a correr para minha vida e foi um divisor de águas. Fica a minha reflexão, comenta aqui nos comentários se você já teve uma experiência assim, que eu vou ter muito prazer em ler. Até mais!